Boa noite a todos. Então vamos iniciar o nosso trabalho. Então sejam todos bem-vindos a esta Casa de Paz e Amor, a quem está presencial aqui, aos nossos internautas também, né? Sejam muito bem-vindos. Aos que vêm a primeira vez, também sintam-se acolhidos. A casa que está aqui para ajudá-los nas suas necessidades. Então vamos aos recadinhos de hoje. Então temos um encontro amigo, apoio aos enlutados, nas quartas-feiras, às 20 horas, pelo Zoom, tem um ID ali, é só dar uma olhadinha, né? E tem também presencial, das 14 às 15, às quartas-feiras, ok? Sala Herculano Pires, é só se informar ali que você chega lá. Temos também a Ação Entre Amigos, o Dia dos Pais. Então concorra um kit caiaque da Natura, contendo um perfume, um desodorante corporal, um gel de barbear e pós-barba. O sorteio será no dia 12 de agosto. Então quem quiser aproveitar, arriscar ganhar um presente para dar para o pai, está aí uma boa causa que ajuda a nossa casa aqui nas despesas, né? E na caridade. Também temos o Ciclo Básico de Espiritismo. Esse curso ele consiste em um curso curtinho, para quem quer ter aquela primeira impressão do Espiritismo, né? Temos outro curso que chama Príncipe Espírita, que é mais longo, tem 3 anos. Então, esse aqui são 4 meses só, você consegue ter uma ideia básica de como funciona, né? Então, as turmas já foram iniciadas, né? Começaram dia 5, mas ainda dá para se inscrever, lá na biblioteca. Então, sábado 5/2 já começou e terça-feira 8/8. Horários no sábado das 14 às 15h15 e terça-feira das 14 às 15h15 e das 20h15 às 21h30. Okay. Então agora vamos apresentar como vai iniciar o trabalho. O evangelho será feito pela Laura, a mensagem a Sueli, a prece de abertura será a Graça Souza. E o tema de hoje é o Dia dos Pais. Vai ser um bate-papo, como ele mesmo diz. Acertei. Davi Gonçalves de Almeida. As vibrações serão feitas pela Marisa e a prece final pela Lisa. Tá bom? Então tenham todos um bom trabalho. E não esqueçam, desligam os celulares, porque é óbvio que ele vai tocar a hora que você estiver lá em mentalização com a espiritualidade. Boa noite. Do Evangelho segundo o Espiritismo, boa noite a todos. Capítulo 14. Quem é seu pai? Quem são seus irmãos? São meus irmãos. O item 5. E vieram à casa e concorreu de novo tanta gente que nem mesmo podia tomar o alimento. E quando isso ouviram os seus, saíram para o prender, porque diziam, ele está furioso. E chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, o mandaram chamar. E estava sentado à roda de um crescido número de gente, e lhe disseram, olha que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. E ele respondeu, dizendo, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Marcos capítulo 3, 20, 21 e 31, 35. Mateus 12, 46 e 50. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Um pouco mais. Mesmo em solo ingrato,
Não te canses de semear. A boa semente jamais se perde. Um dia as condições serão propícias à sua germinação. O teu trabalho é o de semear. O da gleba é de produzir. Cumpre com teu dever e não alegues infertilidade do solo para cruzares os braços. Se puderes, faça um pouco mais. Aduba a terra com o teu suor, do teu esforço redobrado. Auxilia pouco mais quantos estejam demorando a corresponder às tuas expectativas. Às vezes, o que lhes falta é um pouco mais de carinho, atenção e amizade. Até mesmo as plantas ficam mais viçosas quando recebem um pouco mais de sol. E assim, vamos serenando os nossos pensamentos, acalmando nossos corações e mentalizando o Mestre Jesus a nos envolver com sua paz, a sua luz, elevando os nossos pensamentos ao Pai Criador, em sintonia amorosa, espiritual, com nossos mentores, com os mentores deste trabalho, os benfeitores, que já se encontram a cuidar de nós, desde que adentramos o portão. E assim, vamos envolver o nosso palestrante da noite, o nosso querido Davi, em paz e luz. E assim, vamos com o Mestre Jesus e com nossos corações amorosos, nos envolver em reflexões, transformações no nosso dia a dia, principalmente em nossos lares, no Dia dos Pais. O Mestre Jesus nos envolva com sua paz e a sua luz, graças a Deus. Boa noite. Que Jesus nos abençoe. Hoje eu estou fugindo um pouquinho do meu estilo, quer conversar de uma forma mais solta, mais leve, sobre os temas que eu me proponho a estar falando. Hoje eu vou usar do recurso audiovisual para conversar um pouquinho com vocês sobre o Dia dos Pais. Até brinquei um tempo atrás com uma pessoa, falar, não, mês de agosto é nossa vingança, os homens vão se vingar. Em maio é delas, em agosto é nosso. Né? Mas aí você começa a estudar um pouquinho, a ler um pouquinho sobre o Dia dos Pais, você começa a ouvir, é a forma que eu gosto de estudar, leio, ouço palestras de palestrantes de renome, começo a ver os conceitos, as considerações de todos, e para buscar e formar uma ideia a respeito. Então, para nós falarmos sobre o papel do homem enquanto pai, do século XX para trás, aquele provedor, aquele que tinha a última palavra, que realmente tomava as decisões, aquele que, enfim, chegava em casa, para os dias atuais, que conceito de família mudou bastante, conceito de pai, de mãe, enfim, muita coisa mudou. Não o conceito, mas a participação enquanto mãe, enquanto pai. Né? Então, nós precisaríamos de um tempo assim, bem prolongado. Porque o tema é assim, bem interessante, é intenso. Não é tão simples assim falar sobre o Dia dos Pais, falar sobre o papel do pai na família. Porque nós teríamos que entrar em assuntos polêmicos, assuntos difíceis de serem abordados, que ainda na sociedade ainda se discute muito. Ainda se discute muito. Então, nós vamos procurar nos ater realmente a questão da participação do pai sim, da mãe sim, na criação dos filhos, na importância da educação dos filhos. Isso não muda, independente da família atual, isso não muda. Né? Formar uma criança como adulto para o futuro, deixando preparado dentro do conceito cristão. Isso não muda.
Aí você pega uma imagem como que está projetada, que você vê aí um pai junto à mãe e tal, participando de uma maratona, levando o seu filhinho, ali o sorriso no rosto, enfim. E outras que eu via, ter uma lida nas histórias, que são bem interessantes, bem interessantes. Aí você já começa a refletir um pouco sobre isso. Só essa imagem já é o suficiente para nós refletirmos bastante coisa. A família como um todo, lá atrás, um tempo atrás, não muito longe, hoje a inclusão nas escolas é muito recente, por exemplo. Há um tempo atrás nós não víamos tanto cadeirante, nós não víamos essas pessoas com deficiência, nós não víamos. Era tudo dentro de casa. As famílias, principalmente lá no começo, tinham vergonha, tinha medo, sei lá o quê. Então, hoje não. Hoje você vai, tem crianças com síndrome de Down, tem crianças... Enfim, eu não saberia falar os termos técnicos, nem me atrevo, né? Mas é diferente. Quando você pega uma imagem como essa, você já começa a refletir a postura da família e a postura do homem, né, como pai de família. Vamos tirar essa carga muito pesada que fica no homem, por exemplo, quando aparece uma criança com deficiência, a primeira coisa que acontece é o homem se mandar. E a mulher tem que bancar sozinha. Tem que sustentar sozinha, tem que, enfim. Então, aquela figura do homem lá atrás, participativo de uma forma, hoje já é outra forma. No século XX, mais no final, o homem já tinha uma participação praticamente irrelevante. Né? A educação dos filhos, toda a parte moral, toda a parte cristã era dedicada à mulher. O homem praticamente era irrelevante só a isso. O papel dele era apenas material. Então, com toda essa revolução que houve, a revolução feminina e tudo mais, né, essa interpretação do papel do pai foi mudando. Hoje não, hoje está bem diferente. Hoje a sociedade como um todo, homem e mulher, tem um conceito, tem uma amplitude da responsabilidade de ambos bem diferente. Hoje nós sabemos qual é a nossa participação enquanto pai ou enquanto mãe. Mas vamos dar sequência aqui. Passa mais uma para mim. Aqui algumas curiosidades que eu fui pesquisar e eu vi várias datas. Eu falei, não vou entrar nessa pesquisa profunda, que não é o foco. Né? Tem várias datas. Mas eu vou ressaltar só um detalhe nisso aqui que eu pesquisei, que é importante. O Dia dos Pais teve origem na antiga Babilônia. Olha que interessante. Há mais de 4.000 anos, um jovem chamado Eumeseu moldou em argila o primeiro cartão para o Dia dos Pais, com mensagens em que desejava sorte, saúde e longa vida a seu pai. Vamos no próximo, que é nos Estados Unidos, em 1909. Né? Cadê? Sonora Louise, voltada ao seu pai também, William Jackson, e o presidente Richard Nixon, né, estipulou isso aí, o Dia dos Pais. No Brasil, que é a próxima tela, vamos lá no Brasil, né? Foi o Silvio Bering, que inicialmente em 28 de fevereiro, tem controvérsias nas pesquisas que eu fiz, tem outras datas, tá? Eu falei, não vou entrar nesse detalhe, né? O dia em que se comemora São Joaquim, patriarca da família, e segundo a tradição da Igreja Católica, também o dia do padrinho. Atualmente o Dia dos Pais é comemorado sempre no segundo domingo do mês. É agora, né? Então, eu sei que muita gente vai fazer churrasquinho, vai fazer aquilo, vai querer sair com o pai, vai querer agradar. Mas o que eu queria chamar a atenção nessas colocações que eu fiz. Um filho, uma filha, não importa, demonstrou um carinho, demonstrou o interesse de agradar o pai, demonstrou algo, um sentimento diferenciado para fazer assim, para valorizar o pai. Então, aqui já se percebe a relação da família,
Nós não vamos entrar no conceito de família espiritual e família consanguínea, tá? Mas aqui já se percebe, né, a questão da família, a questão da participação do homem. Enquanto ele atua, enquanto ele faz mudanças em qualquer pessoa. Mudanças psicológicas, de comportamento, ou seja, um direcionamento para o futuro. Então, se tem um filho, uma filha que se coloca e fala assim, deixa eu realmente homenagear o meu pai. E lendo tudo isso, eu lembrei do meu pai, que já desencarnou, seu Antônio, né? Chapéu de couro, que era um apelido, era vaqueiro, pessoa assim fantástica, que eu aprendi muita lição, né? E que eu fiquei até vendo um poema que nós temos no final aqui para vocês, eu fiquei até emocionado, né? As lágrimas veio um pouquinho à tona. Mas aqui já mostra essa relação de família, a participação do pai. O pai com aquela cara, né, fechada, aquela cara dura, mostra muito ao contrário, o pai carinhoso, o pai interessado. Meu filho, não faz isso, você me mata desse jeito. Volta lá, não vamos... Volta na telinha que estava. O pai carinhoso, o pai realmente que se interessa pelos filhos. Hoje, o pai tem essa visão. Ele sabe da sua importância. Ele sabe muito bem qual é a sua responsabilidade. Então, se nós estamos ali influenciando um indivíduo, um ser humano, um ser, filho de Deus, para que o seu futuro seja melhor, nós temos por aí só grandes responsabilidades. Muita responsabilidade. Na próxima tela, vamos lá, no Livro dos Espíritos, pergunta, capítulo 10, pergunta 582, pode-se considerar como missão a paternidade? É, sem dúvida, uma missão, e ao mesmo tempo um dever muito grande que obriga mais que o homem pensa, sua responsabilidade diante do futuro. Então aqui, Livro dos Espíritos. Os Espíritos nos trazem, né, essa certeza, essa missão que o homem tem. Aí nós ficamos pensando, tá, e quando o homem vai embora, fica só a mulher. Por isso que eu falo, se nós formos discutir essas questões atuais, nós não sairíamos daqui hoje. Praticamente precisaríamos fazer um seminário, um congresso, qualquer coisa, para falar sobre o assunto com vários especialistas da área. Mas percebe-se que independente quem está à frente, seja o pai, seja a mãe, aqui a missão é de responsabilidade muito grande. É um direcionamento para o futuro. Ainda quando se pega aqui, por exemplo, a evangelização infantil, que está o meu compadre Gilberto que está lá, eu falei para ele, vou falar sobre você, como ser um palmeirense disfarçado de corintiano. Ele é corintiano, mas eu falei que eu vou falar sobre o Dia dos Pais, falar sobre ele. É gente boa demais. Quando nós pegamos a evangelização infantil, pegamos aqui os tios que ficam, que vêm, que se dedicam, que estudam, que preparam aulas para criancinhas de 3, 4, 5, para adolescente, pré-adolescente, o que estão fazendo? Colaborando com os pais para que aqueles filhos sejam conduzidos para o futuro mediante a vontade do Pai que está nos céus. Fica muito mais fácil para nós quando nós temos uma criança educada moralmente dentro dos conceitos cristãos. Minha filha chegou aqui pequenininha, hoje está na pré-mocidade. De vez em quando ela me dá aula, né? De vez em quando ela fala comigo. Pai, eu já aprendi isso, tal. Mas não é assim, não, pai, não é assim, é desse jeito, tal. Beleza. Então, vai sendo educada nos conceitos cristãos. É uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade da minha esposa, de conduzir essa alma que foi nos entregue, para que ela possa ter segurança para se conduzir conforme os preceitos divinos. Olha que eu nem vou entrar num capítulo que foi lido sobre honrar pai e mãe, para os jovens que estão aqui. Mas
vamos focar nas nossas responsabilidades enquanto pais. A nossa missão é uma das mais altas. É uma responsabilidade muito grande conduzir. Tá, e quando o pai faz tudo isso? Quando o pai se dedica, quando o pai está presente, a mãe, quando eu falo pai, estou generalizando. Não é conceito machista não, viu gente? Quando os pais fazem isso, aí o filho vai para um outro caminho. Quantos pais que nós não conhecemos que sofrem? E são pais íntegros, pais que educam, sabem educar, pais que conduzem dentro de uma religiosidade, independente qual seja. Mesmo assim, os filhos se desviam. Você pode ter certeza que uma coisa é certa. Certeza que uma coisa é certa. Nós, com certeza, iremos, de alguma forma, ainda continuar esse trabalho. Mas com a consciência tranquila, entre aspas. Agora, o problema é quando nós não fazemos o que devemos fazer. Educar, insistir, direcionar, sempre para o caminho reto e digno. Aí o pai e a mãe são responsabilizados. É uma missão. Se vocês pegarem o livro dos Espíritos, Missão e Ocupação dos Espíritos, vocês vão entender a questão da missão, a questão da tarefa, a questão disso, daquilo. Mas aqui é uma missão que o pai e a mãe têm na condução daquele filho para o futuro. Dentro dos preceitos cristãos com Jesus. Quando o filho se desvia, o pai fez de tudo que ele fosse para o caminho reto, com certeza o pai vai ter uma nova oportunidade de conduzir aquela criatura. Criatura, criador, tá? Criatura nesse sentido. Quando o pai erra, com certeza ele será responsabilizado. Porque essa missão, nós temos que lembrar, para aqueles que estudam a doutrina espírita, para aqueles que entendem um pouco sobre a doutrina espírita, quando nós nos preparamos para reencarnar, que nós acreditamos nas várias experiências de vida que nós temos, né? Nas sucessões que nós temos, na pluralidade das existências, quando nós nos preparamos para reencarnar, os irmãos superiores chegam e conversam. Davi, Luciana, é assim, 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 assim. Em determinado momento, você vai ter essa pessoa tal, 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 vocês aceitam? Aí nós, claro, estamos aí. Eu só tenho que ser palmeirense, o resto, vamos que vamos. Então, nós aceitamos. O que eu quero dizer para vocês? Né? Que tudo que nós estamos vivenciando foi, pelo menos nessa faixa, porque nós temos vários tipos de reencarnações, mas nessa faixa que estamos aqui, todos nós, não estamos diferentes, nós temos opções, nós escolhemos, nós concordamos com aquele marido, mesmo sendo chato às vezes, ou com aquela esposa mesmo sendo exigente demais, nós concordamos. Nós aceitamos a nossa condição social, nós aceitamos aquela proposta de reencarnação. Como nós vamos conduzir aquela proposta, aí já é uma questão nossa, nosso livre-arbítrio. Se vai por aqui ou por ali, por isso que não tem destino escrito. Nós vamos formando, nós vamos desenvolvendo, é uma tarefa nossa. E quando vem os filhos, nós já sabíamos que teríamos. Eles são entregues para nós, isso aqui vai precisar muito de você, nisso, 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 nisso. Você é responsável por conduzir essa pessoa assim. Ele tem essa tendência, você vai ter que burilar, principalmente nos primeiros anos, até os 7 anos mais ou menos, burilar o caráter dele, para ele não cair em tentação depois. Tudo isso na doutrina espírita é ensinado, é explicado. Vamos lá para o próximo? No livro dos domínios, meu Deus, não vai dar tempo. No domínio da mediunidade, a paternidade vai além da missão de educador. É abordada com enfoque maior ao progresso moral, como evidencia o trecho a seguir. A paternidade e a maternidade dignamente vividas no mundo
constitui sacerdote dos... Não faz isso comigo, você me quebra. Sacerdote dos mais altos para o Espírito reencarnado na Terra, pois através dela a regeneração e o progresso se efetuam com segurança e clareza. Olha, gente, nós somos espíritos sendo moldados. Não vai me colocar o poema agora não, hein? Nós vamos sendo moldados. Nós vamos sendo burilados. Todos nós. Então, algumas coisas nós precisamos rever. Então, como foi colocado no texto, que eles me tiraram aqui o texto, quando foi colocado no texto, nós temos a responsabilidade de desenvolver a parte moral dos nossos filhos. O pai é figura importantíssima em toda essa missão. O pai, ele tem uma missão das mais altas, como coloca no Livro dos Espíritos. Então não adianta nós pensarmos que nós somos apenas o provedor. Nós somos apenas aquele que vai realmente... Não. Hoje o conceito é pai e mãe se conversarem muito, dialogarem muito, para que a condução dos seus filhos seja da melhor forma possível. Hoje, conceito de pai e mãe se fundem no sentido de falar assim, responsabilidade única, responsabilidade que foi nos confiada por Deus. Hoje, conceito de pai, conceito de mãe, independente de maio e agosto, mas é uma coisa só. É a missão que nos foi colocada. Direcionar aquela criatura conforme foi nos ensinado pelos nossos pais, que eu honro meu pai aqui por tudo que ele mostrou para mim. Uma pessoa que não tinha conhecimento, cultura, ele não sabia ler e escrever, mas me ensinou demais. Me ensinou a ser digno, reto, trabalhava como ninguém. Era uma pessoa assim que realmente estava presente, nunca assisti, nunca vi nenhuma discussão mais séria, nenhuma briga mais séria com a minha mãe. Nunca vi. Se tinham, eles faziam de uma forma tal que os filhos não assistiam. Se tinha. O respeito era muito grande. Então, sabia brincar na hora certa, sabia chamar atenção na hora certa, sabia fazer as coisas. E nós temos essa responsabilidade enquanto pais. E como o tempo exige da gente aqui, que se encerra, a gente tem que enxugar um tema tão importante como esse, mas paciência. Nós temos um poema que eu fui buscar, assim, achei fantástico, né? E fica como homenagem ao Dia dos Pais. As mães vão ficar com ciúme, mas não tem importância. Fica em homenagem ao Dia dos Pais. Pais, peguem seus filhos. Se vocês têm alguma coisa, peguem. Abracem. Beijem. Leve para o parque. Vai andar de bicicleta, deixa cair, de ralar. A mãe fica nervosa, não tem importância. Deixa cair, deixa brincar. Vai brincar. Se já está adolescente, qualquer coisa, convida para ir no cinema, convida para almoçar, jantar, aquelas reuniões de família, legal, mas de repente ter um momento do pai, do filho, da filha, é importante. Sem discussões, sem brigas. Eu sempre brinco assim, falar do nada, né? Conversa sobre a formiguinha que passou atravessando a rua. Fale do nada, sem cobranças. De vez em quando precisa relaxar. De vez em quando precisa aquele outro pai carinhoso, amoroso, que de repente nem o filho conhece. Precisamos tirar as preocupações exageradas da cabeça, deixar espaço para vir à tona o amor que tem no coração e mostrar para o filho o quanto ele pode contar com os pais. E principalmente, como é o Dia dos Pais, principalmente como pai. Vamos assistir esse poema, ouvir esse poema, que é bem interessante. A figura da paternidade é muito mágica e muito poética também. Quando eu parei para escrever esse poema de hoje, sobre o Dia dos Pais, eu pensei
nas fases, no olhar que um filho tem do pai nas diversas fases da vida, do desconhecido ao eterno. Eu disse assim, talvez no primeiro toque, talvez no primeiro olhar, talvez na primeira vez que eu ouvi você falar, que eu segurei sua mão, que recebi atenção, pequeno, recém-nascido, eu não tive consciência e essa minha inocência lhe fez um desconhecido. O tempo, meu povo, o tempo não muda os olhos, mas mudou o meu olhar. Passei a lhe conhecer, passei a lhe admirar, e muito observador, observei que amor é algo que se constrói. Ali tinha percebido que aquele desconhecido já era meu grande herói. Com o tempo acelerando, eu cresci mais um pouquinho, aí é quando a gente acredita que já conhece o caminho. E você, pai? E você insistia contra a minha rebeldia, me mostrando a direção, e o olhar do adolescente passa a lhe ver diferente. O herói vira um vilão. E você, mais uma vez, tão paciente, espera o tempo passar, com a virtude dos justos e o dom de perdoar. Me vê amadurecer e perceber que você é cuidado, é abrigo, é conselho, é proteção, e de repente o vilão vira melhor amigo. E o tempo ainda acelera, não volta, só vai para frente. Resta guardar o passado e aproveitar o presente. Do seu lado, o futuro nem parece inseguro, e o hoje é intensidade. O tempo não vai parar, e um dia, sem avisar, o amigo vira saudade. É aí que carne e osso se transformam em sentimento. Dessa vez, o tempo para, e é justo nesse momento que aquele desconhecido jamais será esquecido. Um sentimento tão terno, um amor que é de verdade, faz o que era saudade se transformar em eterno. Muito obrigado. Gente, não vamos esperar, né? O tempo passa. Pais, não esperem o tempo passar. O momento é o agora. Aproveitem. Aproveitem a presença dos filhos. Filhos, aproveitem a presença dos pais. Quem já não passou por isso? Quem já não foi adolescente que o pai pegou no pé? E o filho fica bravo, fica chateado, fica nervoso. Aí depois, o pai já idoso, o filho admira. O tempo passa. Por que nós devemos passar com o tempo sem demonstrar o nosso amor? Por que nós devemos passar com o tempo sem falar eu te amo? Façam isso. Experimentem. Vai ser muito bom. Que Deus abençoe a todos. Então nós vamos, já envolvidos no abraço do Pai Maior, fechar os nossos olhos e vamos nos entregar como se fôssemos criança e estamos no colo do nosso Pai. Aquele Pai que afaga, aquele Pai que nos faz ninar, aquele Pai que faz sumir todos os nossos problemas. Então nós vamos sentindo o nosso coração leve e uma proteção intensa. E enquanto os nossos médiuns vão trabalhando as nossas energias com o passe, nós vamos nos lembrando dos nossos tempos de criança e vamos abrindo os nossos braços para receber toda essa energia que a espiritualidade traz até nós. Os nossos amigos espirituais, nesse instante, vão trabalhando todas as nossas necessidades. Eles vão energizando os nossos centros de força, vão trazendo até nós energias curativas que
que vão tocando todas as nossas células, e assim essa energia se multiplica e vai trazendo ao nosso corpo físico a saúde plena. Nós vamos nos sentindo fortalecidos, cheios de vida, cheios de saúde. E nessas mesmas energias, a espiritualidade trabalha todo o nosso campo mental, trabalhando os nossos pensamentos, os nossos medos, as nossas inseguranças. Vão trazendo até nós pensamentos positivos, de alegria, de força, de fé, de esperança. Vão trazendo até nós pensamentos de que nunca estamos sós, de que sempre temos a espiritualidade e os nossos mentores ao nosso lado, nos sustentando, nos intuindo, nos protegendo. Vão trabalhando conosco todo o nosso campo emocional. Vão tirando de nós todas as emoções negativas, todos os rancores que nos fazem tão mal, e vão colocando em nós a energia do amor, a energia que multiplicada vai cada vez mais voltando para nós em forma de alegria e de felicidade. O amor é a energia que tudo transforma, podendo transformar o nosso caminho através do nosso pensar, do nosso sentir e do nosso agir. Por isso nós estamos nesse instante sendo bombardeados de amor, de muita luz, de muito carinho, porque a espiritualidade nos ama de uma forma tão intensa que consegue transformar a nós e os nossos caminhos. E nós vamos sentindo a nossa alma mais leve, mais alegre, mas ao mesmo tempo vamos nos sentindo fortalecidos, vamos aumentando a nossa fé, a nossa crença num amanhã melhor, porque a cada dia temos a oportunidade de recomeçar. A cada dia nos é dado a oportunidade de escrever uma nova história no livro da nossa vida. Então nós vamos sentindo esse amor tão gostoso, esse abraço tão forte, que sentimos como se nossos pais, nesse instante, nos abraçassem, nos beijassem, sentissem-se orgulhosos de nós, por serem nossos pais e nós seus filhos, assim como Deus, o Pai maior, ama incondicionalmente a todos nós. E nesse instante, nós vamos pedindo pela nossa casa, para que, como sempre, seja o nosso refúgio, o nosso amparo, o lugar onde nos encontramos e encontramos Jesus a nos esperar. Vamos pedindo para que os nossos amigos da espiritualidade, também os pretos velhos, os caboclos, aqueles que trabalham tanto a nossa terra, os físicos, os biólogos, tragam para os nossos vasilhames eflúvios maravilhosos, que são colocados nas nossas garrafinhas, que estão aqui ou em nosso lar. E essas águas são transformadas no medicamento necessário a cada um de nós, e que devem ser tomadas com muito amor, sempre fazendo uma oração antes de ingeri-las. E assim, trabalhando a todos nós, a espiritualidade estará conosco durante toda esta semana, sempre nos sustentando, sempre nos envolvendo de amor e alegria, para que nós encontremos sempre a pequena felicidade nos pequenos momentos que juntos farão uma felicidade imensa em nossas vidas. Que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, nos amando, nos protegendo, hoje, agora e sempre. Que assim seja.
Com os nossos corações repletos de gratidão, vamos encerrando o nosso trabalho essa noite e pedindo a permissão do Mestre Jesus para que possamos levar conosco essa paz que nos envolve nesse instante e dividir com todo irmão que cruzar o nosso caminho. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, bom retorno a casa e até a próxima semana. Muito obrigado. De luz, paz e amor em Jesus.